Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Bom, com muita satisfação que estamos recebendo aqui no estúdio da EduCorp o reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, conhecido como Tom Zé, e está inaugurando uma série que nós estamos chamando de EduCast, que é o podcast da EduCorp. Então nós vamos conversar um pouco com ele sobre EduCorp, sobre a visão dele em relação à educação corporativa, um pouco a avaliação dele do trabalho que tem sido feito na gestão dele, a partir de diretrizes da gestão dele em relação ao trabalho da EduCorp e também dos gestores de uma forma geral, os gestores PAEP de uma maneira geral. Então eu queria agradecer ao Tom Zé. Começo parabenizando, que recentemente ele foi nomeado lá para o Conselho Superior da FAPESP. Isso é muito importante para a Unicamp. Queria começar ouvindo o Tom Zé, novamente agradecendo pela presença dele aqui no estúdio EduCorp, no EduCast. Então, eu gostaria, assim, inicialmente de cumprimentar todos aqueles que nos assistem, né? Aproveitar a oportunidade para parabenizar, Edson, você aqui como dirigente da EduCorp, e também as pessoas que deram vida a esse projeto que você iniciou, que é o EduCast, tanto o Rafael como o Kitaka, que estavam aqui também na equipe nos acompanhando, né? Agradeço o seu cumprimento aí na questão da FAPESP, acho que é uma coisa importante, espero ser capaz de desempenhar bem o meu papel aí como representante da Unicamp no Conselho Superior da FAPESP. Devo assumir na próxima quarta-feira, numa primeira reunião extraordinária do Conselho Superior da FAPESP. Então é para mim também uma honra estar representando a Unicamp. Mas voltando ao ponto que você levantou como primeira questão aí do nosso bate-bola aqui, eu acho que uma das coisas importantes para uma instituição do porte da Unicamp, com um número significativo de servidores, né, entre funcionários e professores, é permitir esse processo de melhoria contínua. E isso não é algo que possa ser feito sem permanentemente a gente localizar deficiências que a gente tem na nossa estrutura, no nosso desempenho como professores, como funcionários, e essas deficiências serem aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? Então, nós temos um conjunto de instituições para isso. Nós temos, por exemplo, as instituições relacionadas com a pró-reitoria de graduação na questão da atividade docente na sala de aula, no uso de mídias, né? E a EduCorp é parte integrante desse processo de aperfeiçoamento da qualidade dos nossos servidores, da qualidade do desempenho deles, né? Então, nesse aspecto de fornecer elementos que vão aprimorando as suas habilidades, as suas capacidades, acho isso uma questão essencial e nós temos que encarar isso como um desafio permanente do serviço público, né? Uma das coisas que tem um papel extremamente significativo na nossa relação com a sociedade é essa capacidade de desempenhar com qualidade e sempre melhorando essa qualidade as nossas atividades. Quer dizer, a sociedade com certeza reconhecerá o valor do servidor público, do serviço público, quanto melhor ele é desempenhado, né? Então, essa é um desafio que a gente tem permanentemente de enfrentar. E o que eu gostaria de reforçar é que nessa etapa que eu vivi de gestão, né, pouco mais que 3 anos, a EduCorp vem encarando esse desafio com bastante dedicação. Eu vejo assim que ela tem procurado expandir as atividades dela, no sentido de procurar atender as mais diversas atividades para a formação de pessoas. Ela vem procurando se modernizar no que se refere a tecnologias. Ela vem, por exemplo, criando uma estrutura como essa, que é justamente uma estrutura para ampliar
o uso de mídias na formação de pessoas. Ela vem procurando realizar atividades não só com áreas diversas da universidade, mas com outras instituições fora da nossa universidade. Então, acho que ela está realmente procurando ocupar de forma mais significativa esse papel de uma escola de formação dos nossos profissionais, né? Ok, reitor. Bom, primeiro, quanto à questão da FAPESP, toda a sua vivência, desde como aluno até agora já como reitor, as expectativas da nossa comunidade, certamente, do Estado de São Paulo mesmo, são as melhores possíveis e certamente vai ser, vai ser muito bem sucedida, tá? Mas eu queria voltar um pouquinho para a questão da sua gestão. Quando começou a sua gestão, nós estávamos ainda na pandemia. E eu me lembro muito das nossas primeiras conversas. Você esteve aqui na Educorp, ainda na retomada, todo mundo muito inseguro, de máscara. E eu lembro de você ter dito com muita segurança: a Educorp precisa ter uma aproximação com toda a comunidade, mas não deve também deixar de ter com o segmento docente. E eu entendi que, assim, uma mensagem importante: a Educorp não pode ser só uma escola de um segmento só. Ela tem que envolver também os docentes, alunos. E aí nós tentamos, né? Teve todo o desafio da retomada, de voltar à normalidade. E hoje nós temos já alguns resultados, né? Nós temos hoje vários docentes que integram o corpo docente da Educorp, digamos assim, que são os instrutores. Então, a Educorp tem, como uma escola, ela tem um corpo docente e são os instrutores, e prevalecia muito os PAEPs, prevalece ainda, tem um grande contingente de PAEPs. Mas agora temos vários docentes atuando e isso tem ajudado a diversificar um pouco, a ampliar e a trazer novas pessoas, até que nem tinham muita presença na Educorp, estão aqui hoje participando. Então, eu queria dizer assim, que houve uma diretriz da sua parte e que a gente está levando a sério e que isso vai significar muito para o futuro da Educorp, né? E, por exemplo, falando agora do setor público, a educação corporativa tem uma história, né? Mas, ultimamente, até por conta das reafirmações do setor público como algo importante para a sociedade brasileira, né? A educação corporativa específica de setor público também ganhou importância e ganha cada vez mais importância. Realizamos recentemente um primeiro seminário de gestão pública qualificada. E aí nós contamos com muitos docentes da FCA. A Faculdade de Ciências Aplicadas tem um curso de administração pública. Seria até muito estranho não haver conexão da escola corporativa com esse curso da FCA. E aí houve a presença de vários docentes, vários temas de melhorias de gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa aproximação. Como que você avalia e como que você aponta isso num cenário futuro? Então, Edson, talvez o que fosse interessante de destacar aí, eu acho esse movimento extremamente importante, hein? Mas, assim, destacar alguns aspectos disso, que a nossa instituição está aprendendo ao longo do tempo a usar a si mesmo como parte do desenvolvimento, experimentação e aperfeiçoamento e criação de novas tecnologias, novos processos, para que o nosso desempenho seja melhor. A gente pode ser um campo de experimentação também, né? E a gente usava pouco isso. A gente tem feito isso hoje em várias questões. E eu acho que a Educorp está entrando ativamente nesse esforço, né? Só para fazer contrastes, talvez vale a pena a gente... Por exemplo, nós temos hoje esse programa do Campus Sustentável, né? O que a gente está fazendo? Usando o nosso campus como um local para melhorar a eficiência energética, e isso é um processo que forma pessoas, que aprende tecnologias ou desenvolve, aperfeiçoa tecnologias de
eficiência energética. Isso é um conhecimento que também pode ser transposto para outras instituições, né? O que vocês estão fazendo aqui ao, por exemplo, fazer essa relação com a Faculdade de Ciências Aplicadas na área da administração pública, né? Nós somos um órgão público e temos uma escola que forma pessoas nessa área e desenvolve pesquisas nessa área. Por que não aplicar isso aqui para a nossa formação e para melhorar o nosso desempenho? Então, isso é uma atividade, uma iniciativa que eu considero das mais importantes, porque ela é, primeiro, a possibilidade de, num caso concreto, alunos, professores testarem as suas teorias, os seus instrumentos de aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, a grande chance que isso resulte em processos, em servidores com melhor desempenho, né? Então, o que a Educorp está fazendo é permitindo essa conexão entre uma parcela da universidade que se dedica especificamente à administração pública e o conjunto da universidade que está envolvido no desenvolvimento de atividades públicas, né? Então, eu acho isso perfeito. Acho que isso também, pegando um pouco o outro lado do que você falou, né, o envolvimento do corpo docente nas atividades da Educorp é algo importante também, porque isso atrai potencialmente não só esses docentes como parte da equipe que faz a Educorp funcionar, mas tem o potencial de atrair também mais intensamente funcionários e os próprios docentes, né? Vamos, sim, pôr em termos concretos, nós como docentes, eu aqui me colocando como uma parte da nossa comunidade, nós temos experiência grande na atividade didática, na atividade de pesquisa, orientação, mas nós não temos uma formação específica para gestão, por exemplo, né? Então, eu acho que aí existe um espaço para a Educorp ocupar que é bastante significativo, né? Esse espaço não vai ser ocupado pelo EA2, né, pelas pessoas que mexem com tecnologias na pró-reitoria de graduação, pelas discussões de ensino em cada unidade, né? E é um espaço que é compartilhado pelos docentes e pelos funcionários. Então, aí existe um espaço que talvez seja típico da Educorp e não das outras instituições da nossa universidade. Então, eu acredito que isso é uma coisa bastante positiva que vocês vêm realizando, e eu colocaria isso nos marcos dessa iniciativa, vamos dizer assim, mais geral da universidade, de se colocar sobre o escrutínio das suas próprias teorias, entende? Usar a si mesmo como espaço de teste, de experimentação, de prática de desenvolvimento, e essas coisas podem ser, vamos dizer assim, transbordadas para fora também. Então, eu tenho visto isso em vários, é uma coisa até que me deixa, falar sinceramente, feliz, né? Eu tenho visto isso em várias iniciativas do corpo de funcionários. Então, é a Educorp, mas é o DGA também na questão da nova lei de licitações, né? O Fórum de Gestores, por exemplo, quando vocês, eu tive presente num último fórum aí, recentemente, que vocês chamaram a PG para colocar questões sobre os problemas legais dos processos, entende? Esse compartilhamento de experiências é algo que eu diria extremamente importante para a gente aperfeiçoar os processos. A gente sente, quem está muito envolvido na administração pública, como você está, eu estou, uma grande parcela dos gestores, do corpo de funcionários, vamos dizer assim, a gente sente essa dificuldade que é, às vezes, tomar decisões, às vezes, estou fazendo certo ou não estou, né? E não há como a gente enfrentar isso sem um processo de integração. E, diria novamente, essas instituições, a Educorp entre elas, têm um papel aí essencial. Então, eu fico feliz com essa ação proativa, vamos dizer, desses vários órgãos
para a gente compartilhar experiências, para a gente entender as restrições legais, para a gente entender os procedimentos que órgãos específicos realizam. Por exemplo, com certeza a gente melhorará os processos de licitação à medida que tanto o DGA vá especificando junto à comunidade as restrições, a sequência de atividades, os protocolos de procedimento, como as pessoas que executam essas atividades não entendam só aquilo particular que elas têm que fazer, mas entendam o contexto, né? E esse entendimento do contexto permite um desempenho de melhor qualidade. Então, eu realmente sou assim, fã, adepto bastante forte da ideia que esse processo contínuo de formação, e o que eu volto a sugerir para vocês, eu sugeri isso lá no início, mas volto a sugerir, que é sempre procurar ouvir bastante, escutar bastante a comunidade, para localizar quais são aquelas lacunas, aquelas deficiências de formação que vocês podem enfrentar, sempre focando como a gente pode ter um desempenho melhor, mais rápido, com maior qualidade, com menos reprocesso de trabalho, né? E isso, com certeza, é algo que também prestigia os funcionários e docentes. As pessoas se sentem melhor desempenhando o seu papel de uma forma mais eficiente, efetiva, que deixe quem está sendo atendido mais feliz, né? Então, acho que são coisas que têm um papel importante aí na estrutura da universidade. Perfeito, reitor. Agora, eu percebo claramente também que essa aproximação da EduCorp com o corpo docente valoriza o trabalho dos instrutores PAEP, que se sentem assim, muito mais respaldados e muito mais fortalecidos. E falamos da FCA, mas também não temos que mencionar aqui o Instituto de Economia. Por exemplo, a Prefeitura de Campinas acaba de ter uma parceria com o IE para um curso de gestão pública. E então, nós também iremos buscar lá no Instituto de Economia. Então, esse fortalecimento, assim como já está ocorrendo de maneira mais imediata com a FCA, também haverá com o IE. E essa aproximação com a área docente traz outras vantagens. Por exemplo, pegar a área de saúde, pensando na enfermagem, que é o segmento mais numeroso do conjunto de profissionais da Unicamp. E tem um treinamento que é obrigatório, que é o ACLS e o BLS. A Unicamp precisa, é normativo isso. E se fôssemos contratar externamente, seria muito mais moroso, tá? E muito mais caro. E o que está acontecendo? Nós temos quase que diariamente turmas de enfermeiros e de técnicos de enfermagem aqui na EduCorp, ou até no local de trabalho deles, sendo capacitados por coordenados por uma docente da faculdade de enfermagem. Isso trouxe agilidade no atendimento à demanda e também trouxe economia financeira mesmo, tá? Porque para ministrar esse curso tem que ter credencial, é uma questão até de credenciamento internacional, e essa docente tem essa credencial e está nos ajudando aqui, tá? Como instrutora da EduCorp. Temos também, saindo da área da saúde, mas também temos um exemplo na área de comunicação. Temos um professor do IEL que tem ministrado aqui o curso de comunicação não violenta, que é um tema muito pautado na atualidade, nessa relação de cultura da paz, de construir ação colaborativa entre a população, entre os nossos segmentos também. E há também um outro fator aí, que também é uma diretriz da sua gestão, é uma aproximação da Unicamp com a sociedade. E nós temos tido uma experiência enquanto EduCorp, e eu vou citar 2 exemplos aqui. Inclusive, coincidentemente, vai acontecer nessa terça-feira. Uma terça-feira por mês, há um curso chamado Aprimorad, que é um aprimoramento da área de radiologia. E além de recebermos colegas nossos que atuam na área da saúde nossa, da Unicamp, também há presença da comunidade externa, que são temas que interessam. E aí há um sentido de responsabilidade social nesse evento.
Há um outro direcionamento, é o tema linguagem simples. A Unicamp desenvolveu isso, é uma coisa que não começou na minha gestão, iniciou no final, lá um pouquinho antes da pandemia, mas é um tema que ganhou proporção e a Educorp tem hoje é uma referência. Já fomos ajudar a prefeitura na atualização da linguagem dela, da carta de serviços, que é o instrumento pelo qual a prefeitura se comunica com a população, em versão linguagem simples. Isso desencadeou pedido do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Regional de Trabalho, até do Tribunal Regional do Amapá, buscando parceria com a Unicamp, né, e no caso com a Educorp, para poder suprir essa demanda. Então, olha o potencial de crescimento dentro e fora. E eu acredito que essa diretriz da sua gestão, de ter uma aproximação da Unicamp com a sociedade, através dos seus vários órgãos, há um reflexo disso na Educorp. Então, eu quero registrar como uma importante visão sua, como reitor, quando iniciou a gestão, de apontar isso. Talvez já tivesse iniciativas um pouco tímidas, mas isso evoluiu muito a partir de uma diretriz. Unicamp, a relação da Unicamp com a sociedade. Eu queria ouvir um pouco sobre esse tema e o papel da Educorp nisso. Então, o que eu posso dizer assim, primeiro, elogiar, né? Porque, tudo bem, a diretriz existiu, mas a realização da diretriz é outra coisa e a intensidade com que ela é realizada é também um outro aspecto. Então, eu destacaria, assim, nos exemplos que você deu, alguns elementos aí. Primeiro, uma grande variedade de temas, né? O que significa abrangência. E, às vezes, temas, vamos dizer, de interesse mais geral, linguagem simples, com certeza, é um tema de interesse mais geral. Comunicação não violenta é um tema de interesse mais geral, que pega, vamos dizer, pessoas de diferentes áreas, né? Mas daí você falou da formação de enfermeiros, enfermeiros técnicos de enfermagem em determinadas áreas específicas que eles precisam Que salvam vidas, inclusive. para desempenhar a sua função. Você falou da questão da radiologia, então daí você já tem recorte, né? Você está falando de uma coisa que é mais dirigida a um determinado público. Você falou da questão do elemento aí dessa ação conjunta do Instituto de Economia com formação aí na prefeitura de pessoas na área de gestão pública. Então, é um outro recorte, né? Então, ao mesmo tempo, uma preocupação de pegar temas que são transversais, vamos dizer assim, interessam a várias áreas, e temas específicos que são necessários, sejam requisitos para a pessoa desempenhar a função, ou sejam necessários para um melhor desempenho, né? Então, o que eu acho aí, eu, em primeiro lugar, gostaria de valorizar essa capacidade de olhar um conjunto amplo de demandas. Com certeza tem coisas que vocês ainda não atenderam, mas só o fato de vocês estarem atendendo essa diversidade já revela um contínuo procurar de temas que são relevantes na atualidade, que atendem, sejam demandas específicas, sejam demandas gerais. Então, primeiro, queria fortalecer esse aspecto aí. Segundo, ele mantém aquilo que eu já tinha falado antes, né, de usar todo esse conhecimento que existe acumulado na universidade para resolver problemas internos. Então, você deu um exemplo claro na questão dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós temos uma escola de enfermagem, temos gente que tem competência docente para ensinar determinadas técnicas, protocolos, não sei exatamente a questão em foco, mas de toda forma, elas podem fazer isso para nós mesmos e provavelmente podem fazer isso para fora também. Então, tem um elemento de formação de qualidade, porque eu não tenho dúvida que os profissionais da FENF são dos mais qualificados possíveis, e tem um elemento de economia que você mesmo destacou, que a gente não precisa contratar esse serviço de fora, né? E
Essa é uma outra coisa. E os exemplos que você deu naquelas questões de interesse mais transversal, isso eu acho que é realmente importante destacar, eles permitem essa interação grande com outros órgãos, seja da administração pública, sejam da sociedade. Eu acho isso de importância grande, porque eu não tenho dúvida que o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, do nosso país, dependem de instituições como a Unicamp, de locais que formam pessoas e desenvolvem ciência, tecnologia, conhecimento, né? Agora, a gente precisa revelar esse potencial para a sociedade. E isso é importante não só para a gente impactar o desenvolvimento da sociedade, mas para a gente legitimar a nossa própria atividade, né? Nessas horas, quer dizer, essas instituições que você se referiu, elas estão com certeza olhando a Unicamp com um olhar muito mais carinhoso, muito mais, essa instituição está preenchendo uma necessidade que eu tenho para desempenhar também bem a minha função. Você deu vários exemplos super interessantes da ação da EduCorp, né? Nós tivemos exemplos parecidos na ação do DGA, na questão, novamente, da lei de licitações, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me deixa contente, porque realmente é meio a universidade se abrindo para essa interação e por essa disposição de fazer a diferença na sociedade, né? Então, é realmente uma coisa importante, e essa capacidade dessas ações integrarem também os diferentes segmentos da universidade, né? Então, isso eu também gostaria de destacar, o fato de ter trazido com mais intensidade o corpo docente a participar dessa atividade. Eu acho que isso também é um elemento bastante significativo desse período que a gente está vivendo. A grande expectativa é que a gente mantenha isso e a gente aprofunde na medida do possível. Aí tem realmente um papel, que eu diria, importante para a EduCorp, que é ficar antenada permanentemente, vamos dizer, nessas demandas que a nossa comunidade tem, ouvir bastante, né? Os vários segmentos da universidade, sobre quais são aqueles desafios que a gente ainda não enfrentou. Porque eu sinto que vocês têm essa força motriz, vamos dizer assim, de enfrentar isso, e a realidade vai mudando, E até né? provocada pela comunidade, né? Então, a realidade vai mudando, então tem essa necessidade de vocês irem sempre olhando quais são as novas oportunidades, né? E as tecnologias também permitem você meio que migrar de alguns desafios para outros, né? Porque eu não sei, imagino que essas atividades sejam gravadas, por exemplo. Provavelmente daqui a um tempo, alguns cursos você não necessariamente precisará dar todos ele. Você pode fazer algo híbrido, você pode usar uma parte da formação na forma de procedimentos gravados, e daí vou enfrentar novos desafios, né? Então, acho que tem aí realmente um espaço grande de avanço da EduCorp, vamos dizer, um avanço já realizado, mas muita perspectiva de futuro, né? E pode ter certeza, eu acredito fortemente que essas coisas estão fazendo já e farão a diferença no desempenho das nossas atividades internas e no desempenho daquilo que a gente realiza externamente. E a nossa comunidade vai crescentemente se sentir muito mais orgulhosa da universidade por causa de realizações como essa, né? Muito bom ter o reitor aqui, é a primeira edição do EduCast. Ainda só para reforçar, há também uma aproximação com as atividades de extensão. Recentemente, as diretorias de ensino de Campinas, diretorias de ensino da educação estadual sediadas em Campinas, procuraram a Pró-Reitoria de Extensão, e a EduCorp foi desafiada a estar junto em temas de direitos humanos, né? Então, o combate ao racismo é um tema muito premente para as escolas públicas, né? Então, está acontecendo nesse momento, aos sábados, né, uma trilha de formação para a educação antirracista,
com docentes da Faculdade de Educação, né? Então, e a Educorp está envolvida, assim como a Educorp também está realizando, e é também um apoio da sua gestão, a uma especialização para as nossas colegas, os nossos colegas que atuam lá na DEDIC, né? Uma especialização, e aí aproximando muito a academia do fazer profissional diário, com mais competência, com mais uma visão maior, né? Então, e isso também remete a essa questão da melhoria de gestão mesmo. A DGA assumiu um protagonismo de dimensão além da Unicamp, além do Estado de São Paulo. É muito bom ter essa parceria. E aí, queria falar também um pouco sobre o Programa de Desenvolvimento Gerencial, PDG, que deve ser lançado em breve. Houve uma descontinuidade, as razões não estão muito claras, mas, enfim, sua gestão colocou no programa e está aí apoiando a retomada, né? E isso também traz, consolida por uma trilha, por um programa de formação, esse processo de melhoria de gestão, no qual também a Unicamp acaba sendo referência também nesse modelo. E aí, de novo falando da FCA, da economia, de toda a experiência que tem dos diversos órgãos administrativos, inclusive na sua gestão, houve uma expansão da gestão através de PAEPs. Então, a Educorp tem esse papel e estamos aí tentando responder a uma demanda que nos é pertinente. Então, você colocou temas diversos aí, né? Aproveitar esse momento. Eu vou começar pelo primeiro aí. Quer dizer, a gente sabe que há um certo tempo nós estamos numa universidade em transformação, né? O uso amplo aí de políticas de cotas, né? E de ingresso de estudantes de escolas públicas, hoje próximo de 50%, de ingresso de pretos e pardos de forma intensa, próximo daquilo que é a participação na nossa população no estado de São Paulo, o ingresso de estudantes indígenas, né, dos povos originários. Agora estamos discutindo já, eventualmente, cotas para PCD, né? Já temos cotas na pós-graduação. Isso está gerando uma mudança significativa na universidade, né? E questões relacionadas a preconceito, a racismo, obviamente, fazem parte hoje, de uma forma muito intensa, do cotidiano dessa nova universidade, né? E essa nova universidade, além de estar aprendendo a conviver com essa mudança de uma forma a perder os eventuais preconceitos que ainda residem entre nós, né? São desafios também, porque nós somos parte de uma sociedade que tem essa história, né? Mas somos aquele local que deve refletir o local mais avançado e mais civilizado possível, né? Então, a gente tem um processo de aprendizado rápido, de mudança de prática rápida, e a gente precisa levar isso para a sociedade também. Então, primeiro, parabenizar também por essa iniciativa junto com a PROEC e com o desenvolvimento desse curso de política antirracista, né? Eu diria que um dos grandes méritos desse período que a gente vive novamente é esse esforço de fazer da atividade de extensão parte da atividade de formação, mas não de uma forma, de uma parcela da universidade. Ele se tornar algo mais integral da formação dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação. E aí tem uma história um pouco diferente, porque isso exigirá também uma mudança do corpo docente, né? O impacto, à medida que isso é integrado na atividade curricular, os docentes terão que se envolver com isso também. E ela tem um potencial grande de envolver os funcionários também. Então, é uma atividade que ela é integradora da comunidade interna, porque ela tem essa capacidade de arrastar, vamos dizer, conjuntamente professores, funcionários e, obviamente, os estudantes, porque a mudança é curricular, no caso, né? Mas com potencial de integração e de interação com o mundo exterior. Então, é algo que
eu diria, é um jogo dos mais relevantes e tem muito a ver com aquilo que eu já falei antes, né? É algo importante para a gente ampliar o nosso impacto junto à sociedade, e você pode fazer isso nas várias áreas. Quando a gente fala, por exemplo, a importância que é a área de saúde para o reconhecimento da Unicamp, a gente pode falar que a importância, se a gente fizer isso intensamente, todas as áreas serão importantes. Porque assim como a gente pode levar uma mensagem para as escolas, a gente pode levar uma mensagem para os bairros, a gente pode levar uma mensagem para as empresas, né, de uma forma mais estruturada, para atividades de inovação, aquilo que a gente já faz na área de saúde. Então, isso dialoga com o conjunto da sociedade. Então, essa é uma coisa, né? A outra coisa que você tocou é a questão da gestão, né? Eu acho que uma coisa que, como reitor, causa alguma angústia, eu imagino que nas pessoas que estão na direção, você está dirigindo um órgão, os diretores de unidades, é que sempre aquela sensação que a gente tem um potencial muito maior do que a gente consegue fazer, né? E onde está a restrição da realização disso? Às vezes é externo, né? A gente sabe, por exemplo, que o serviço público é, em geral, controlado por órgãos externos de forma muito mais próxima. E isso cria uma, vamos dizer assim, uma dinâmica de procedimento que às vezes é mais moroso, tem que ser feito com muito mais cuidado, dá menos graus de liberdade para o gestor. Isso são, vamos dizer, aquilo que a gente chama de condições de contorno. Nós temos uma influência restrita sobre essas coisas. É lógico que a gente, como cidadão, pode discutir, pode reclamar, mas são legislações que a gente tem que seguir, né? Mas nos marcos dessa legislação, a gente pode ter um desempenho um pouco mais rápido, um pouco melhor ou mais lento e pior, vamos dizer assim. E isso é o escopo da gestão, né? Então, entender direito à legislação, ver as melhores formas de usá-la para usá-la bem, mas num procedimento rápido, são esforços necessários para um gestor. A gente sabe que um gestor não é alguém que não é uma capacidade que você adquire abstratamente, você tem que executar, mas a execução exige reflexão também e exige aprendizado, não só aprendizado concreto, dei uma cabeçada aqui, errei e vou consertar, mas como eu posso me adiantar aos erros ou como eu posso entender melhor aquilo que eu fiz errado para na próxima vez fazer mais certo. Então aí existe um elemento de reflexão que tem um aspecto teórico, de entender melhor as regras da gestão, né? Então eu acho que a gente tem que acoplar realmente o processo de formação com a prática cotidiana do gestor. E isso não, é difícil fazer isso de fora para dentro. Então, é muito melhor, no exemplo que você deu da enfermagem, por exemplo, é muito melhor fazer aqui dentro se a gente tem profissionais, e nós temos uma faculdade de enfermagem. Por que que é muito melhor? Porque essas pessoas, além de conhecerem a teoria, elas conhecem a estrutura. Elas vão formar pessoas que trabalham no hospital que elas mesmas conhecem, entende? Então, a adaptação entre a teoria e a prática é algo muito mais simbiótico, muito mais próximo, né? Eu acho que isso é uma coisa que também destaca, valoriza esse tipo de uso positivo daquilo que a gente tem de força para melhorar as nossas próprias atividades internas, né? Então, é algo que traz para a universidade um aspecto muito, uma esperança muito grande, um aspecto muito positivo de que o nosso desempenho vai ser sempre escada acima, vamos dizer, gradativamente e aperfeiçoando os processos de gestão para que eles ocorram dentro desses contornos que são mais exigentes para o serviço público do que para um serviço privado, mas dentro desses contornos a gente tenha cada vez a capacidade de realizar esse trabalho com melhor qualidade, com melhor presteza, rapidez, de forma a atender melhor tanto a nossa comunidade interna como a comunidade externa. Perfeito, reitor. E assim, até como um registro aqui, mérito da sua gestão, está havendo na Educorp um movimento de inovação, de trazer novos temas, enfim, novas ações, mas isso
está sendo feito sem que tenha havido nenhuma descontinuidade do que vinha sendo feito anteriormente. Isso é muito característica da sua gestão. Foi até uma diretriz mesmo, e às vezes até um pouco difícil de entender no começo, mas hoje fica mais claro. Então, a Educorp está inovando, mas deu continuidade a todas as ações que vinham sendo realizadas. Outra questão importante é nós temos que ter uma visão em relação à sociedade, e aí é importante fortalecer também o nosso, nos fortalecermos internamente. E aí surgem eventos que a sua gestão deu continuidade, como o Sintec, que vai acontecer logo a 9ª edição. Houve a retomada do Compuesp, que integrou USP e Unesp, e tem surgido com muita clareza um desafio para a Educorp fazer parte de um movimento que eu diria até que é um pouco nacional, de uma educação corporativa para setor público. Recebemos recentemente aqui a Fundação Fiocruz e houve uma clareza maior ainda a partir do papel de uma outra organização, que é a Fundação Fiocruz, também de referência, né? E aí esse esforço também que passa pela ENAP, a Escola de Administração Pública de Brasília e tudo mais, um esforço para que haja esse fortalecimento de uma educação corporativa de setor público, qualificando cada vez mais e evidenciando a importância desse serviço público para a sociedade brasileira. E aí eu queria já emendar com outro tema, a internacionalização, né? A Unicamp tem um programa de intercâmbio que alcança os PAEPs também, e a cada ano tem um edital, e houve aqui um evento para tratar, quando a Fundação Fiocruz veio aqui. E aí 2 colegas PAEPs que foram recentemente para esse intercâmbio, eles ficaram muito impactados. Foi muito impactante o relato dele, do prestígio que a Unicamp tem no exterior. E eu sei que a sua gestão também tem promovido esses intercâmbios de diversas formas. E aí eu ouvi de um colega PAEP esse reconhecimento externo, né, da Unicamp, motiva ainda mais. E aí tivemos aqui a presença da Deri para falar um pouco desse programa de internacionalização. E aí a Educorp também tem um papel nisso. Um exemplo é a segunda língua, que a gente também ampliou, né? O inglês já tinha, deu continuidade, agora temos o espanhol. E há uma demanda para que a gente amplie um pouco essa oferta. Então, eu queria te ouvir sobre esse fortalecimento de uma educação corporativa para um segmento público, o prestígio internacional da Unicamp e a internacionalização que inclui também os PAEPs nesse processo. Então, você novamente pegou vários temas, mas de alguma forma eles estão conectados, né? Então, acho que é uma coisa que dá para a gente tratar assim, num atacado só, né? Vamos dizer. Primeira coisa, eu fico muito feliz de ver essa questão. Você citou a Escola Nacional, né, de Administração Pública, você citou a Fiocruz, a Escola de Educação Corporativa da Fiocruz, né? É uma coisa esperançosa também, né? Isso de você ver em vários órgãos, essa iniciativa de fazer um processo de educação e aperfeiçoamento, vamos dizer, contínuo da atividade do servidor público, né? Isso é talvez uma etapa de uma consciência mais geral do papel que a gente tem na sociedade, na necessidade que a gente tem de valorizar o próprio trabalho e ao valorizar e melhorar o trabalho, conseguir ter uma outra interlocução com a sociedade que supera esses preconceitos com relação ao serviço público, à administração pública. Então, primeiro, acho a iniciativa de fazer atividades compartilhadas, obviamente, atividade compartilhada ela tem uma vantagem grande, que a troca de experiências acelera o processo de fazer as coisas bem feitas. Primeiro porque você, vamos dizer, de alguma forma consegue fazer uma seleção entre coisas que têm o potencial de dar mais certo e outras de dar menos certo. Essa é a primeira coisa. A troca de experiência também acelera para aqueles locais que acumularam menos,
eles são arrastados pelos lugares que acumularam mais, né? Então, eu acho que é uma boa iniciativa. Você citou a questão da continuidade, e daí logo na sequência você falou dos eventos da Compuesp, do Sintec, né? E da, talvez, questão aí a nível nacional também associada a esses eventos. Os eventos, eles têm várias importâncias, eu acho. Uma primeira é dar espaço para as pessoas exporem aquilo que elas desenvolveram de diferente do cotidiano, né? Então, as pessoas discutem coisas, elas levam seus trabalhos, né? É um pouco também o que tem com a premiação PAEP, né? Uhum. O que você faz com isso? Você dá visibilidade a iniciativas de melhorias feitas por pessoas, por grupos de pessoas específicos. Em si, isso já que é uma espécie de competição, vamos dizer assim. Não é uma competição que choca as pessoas entre si, mas ele abre espaço aos indivíduos, a grupos de indivíduos, exporem resultados de ação que elas foram, num certo sentido, empreendedoras. Elas tomaram a iniciativa, vou melhorar isso, vou implantar esse programa, e isso é uma coisa que catalisa uma concorrência positiva. Vamos dizer, as pessoas ficam estimuladas, eu também quero fazer algo, né? Obviamente, tem novamente a questão da troca de experiência também, né? Pô, isso deu certo aqui, será que não dá certo num contexto diferente ou numa aplicação um pouco diferente? Então, isso tende também a melhorar o desempenho do conjunto. E acho que tem o aspecto social, as pessoas se integram, elas se conhecem, né? Então, os eventos são também socialmente importantes para fazer amizades, para criar conexões. A gente pensa assim, nós estamos hoje no mundo das mídias, né? As pessoas vivem falando por Instagram, Facebook, por WhatsApp, mas a conexão pessoal cria coisas, as redes de conexão, elas são importantes para o desempenho das pessoas também, né? Elas geram espaço de solução de problemas que, inclusive, você usa melhor as mídias depois, porque você criou essas conexões, às vezes, face a face, também, cara a cara, né? Então, acho que isso também é uma dimensão importante dos eventos e eles também geram, você citou continuidade, que eu, de alguma forma, acho que é uma coisa importante, né? A gente, para ter um bom desempenho na administração pública, a gente não precisa necessariamente ser a pessoa que tudo que foi feito antes de mim não existe e eu vou fazer após. A gente pode, num certo sentido, dar continuidade àquilo com nossa cara, né? E eu acho que isso é uma coisa importante porque isso cria uma certa tradição numa instituição, e acho que a Unicamp, nesse aspecto, ela, com todas as mudanças de gestões que a gente teve ao longo do tempo, ela, de alguma forma, manteve um pouco a continuidade, isso é positivo para a evolução da instituição, né? Então, eu não me sinto, como reitor, assim, obrigado a começar do zero. Ao contrário, eu acho bom que eu não comece do zero, né? Por exemplo, se a gente pegar a história do RIDS na Unicamp, é uma história que começou com a aquisição da Fazenda Argentina, com um certo planejamento de ocupação. Ele sofreu alguma alteração e eu também fiz a minha alteração, mas eu acho que ele tem uma lógica de continuidade ao longo do tempo, e eu vejo, por exemplo, o RIDS hoje como um dos grandes projetos de futuro da nossa universidade, né? Por fim, você colocou a questão da internacionalização, né? A ciência, né, desde os seus primórdios, é uma coisa que é muito desenvolvida na interação de pessoas e, normalmente, de pessoas de países muito diferentes, né? A gente vive numa instituição que forma a gente e que desenvolve ciência, tecnologia e conhecimento em geral. Essas coisas, elas são muito transversais, a colaboração é essencial. A ciência como atividade humana, ela é uma atividade necessariamente coletiva, né? Então, a questão de você ter interações com o mundo é algo essencial,
E as nossas instituições universitárias, elas também se desenvolveram ao longo do tempo, estabelecendo essas conexões internacionais, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de usar os nossos próprios conhecimentos para aperfeiçoar os nossos próprios processos, esses conhecimentos, quando eu falo isso, eu não estou falando só pensando naqueles conhecimentos que são internos à nossa universidade. A gente pode aprender a fazer gestão melhor olhando para outros locais. E a gente pode também transferir os nossos conhecimentos para outros locais. Então, essa interação é, sem dúvida, importantíssima na formação de nossos estudantes, no desenvolvimento de nossas pesquisas, mas ele tem um impacto também na vida dos funcionários da universidade. Com certeza. Né? Tanto porque eles dão suporte, então quando você fala da segunda língua ou da fluência em inglês e espanhol, isso é algo essencial. Por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem hoje como universidade é nos internacionalizarmos, não só no sentido de enviar pessoas para fora, mas de trazer pessoas para cá. As grandes universidades do mundo, elas têm um percentual significativo de pessoas, funcionários, professores do exterior que vêm para cá, porque atrai, não vamos dizer, as grandes universidades atraem, vão para elas, né? E também de estudantes. Então, esse é um desafio nosso e que a gente deve encarar de uma forma positiva, porque isso é sempre uma via de mão dupla. Por exemplo, uma preocupação hoje, fazer um comentário um pouco à parte, a gente passa por um momento... a gente cria muito mais gente boa do que a gente consegue reter. O Brasil é hoje um exportador de cérebros na área de ciência e tecnologia. É ruim isso, né? Mas a gente tem que transformar esse limão numa limonada. O que eu quero dizer com isso? Isso também estabelece conexões. A gente tem muitos profissionais bons na Europa, nos Estados Unidos, na China. E essas pessoas... têm um vínculo com o Brasil, são brasileiros, né, que podem ser redes de conexão para a gente também potencializar a ciência, a tecnologia e a formação de recursos humanos no país. Então, às vezes, infelizmente, o Brasil não resolveu bem essa questão. Espero que resolva, né? Seja capaz de manter, são recursos caros. Você pega uma pessoa que às vezes estudou todo o tempo no Brasil, fez mestrado, doutorado, ela vai para fora e se fixa lá fora, né? Então, todo o custo da formação foi aqui, mas a pessoa vai desempenhar sua atividade produtiva lá fora. Agora, se a gente não consegue resolver, vamos tirar pelo menos um bom resultado disso, que é essa pessoa ser alguém que nos ajude a desenvolver pesquisas em cooperação, por exemplo, né? Agora, nós temos que fazer a inversão disso, sermos um foco de atração. E aí os funcionários, os servidores têm um papel importante, né? Não é possível fazer isso sem ter uma estrutura mínima de suporte, da troca, da conversa. Eu tenho tido essas atividades de internacionalização com a DERE, né? E a DERE tem uma equipe pequena, mas muito competente e sempre que organiza muito. Nós tivemos um exemplo agora. A gente foi para a Itália numa delegação. Num dos momentos, a gente teve contato com a Embaixada Brasileira, apresentamos projetos. A Embaixada estabeleceu um contato com a Enel italiana, né? A Enel italiana incentivou a Enel no Brasil a fazer um convênio com a Unicamp. Semana passada a gente organizou esse convênio e assinou ontem na presença do presidente do Brasil e do presidente da República Italiana, um convênio voltado a duas coisas que são, vamos dizer, uma competência já estabelecida em desenvolvimento da Unicamp, que é na transição energética e na previsibilidade de eventos climáticos extremos, né? Então, está aí a Unicamp novamente na frente de como enfrentar as questões do desafio global. Seguindo a vocação do dela, aquecimento global, seguindo a vocação dela. E isso a gente não consegue fazer se a gente não tiver também um corpo de funcionários que seja capaz de trabalhar com o tema da internacionalização, né? Então, essa troca também de funcionários
indo para o exterior, tendo contato frequente com escolas no exterior, é algo importante para o nosso processo como um todo, né? E a gente tem que entender isso dentro de uma lógica também, que é uma lógica de longo prazo. A gente não consegue essas mudanças da noite para o dia, mas a gente não pode perder o rumo, entende? Então, o rumo é construir isso cotidianamente. Você falou, já temos a segunda língua. O foco agora deve ser, quanto mais a gente puder espraiar isso para uma parcela grande, quer dizer, nós temos, por exemplo, secretarias de pesquisa nas várias unidades, nós temos as secretarias de pós-graduação nas várias unidades. O que é importante? Que essa atividade do corpo atinja o corpo desses funcionários para eles serem um elemento ativo da atração de talentos externos para o nosso país, né? E de colocar talentos nossos lá fora, que de preferência a gente quer que voltem, mas a gente quer que eles tenham essa experiência externa também, né? Porque a gente quer criar essa conexão com o mundo da ciência e da tecnologia ao longo de os vários continentes do nosso mundo, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve ter como perspectiva. Heitor, eu sei que o fator tempo nos limita, há muita coisa a ser dita e a gente talvez programe uma segunda vinda sua aqui, mas eu queria encaminhar para as suas considerações finais o seguinte: foi muito importante a sua diretriz lá no começo de não descontinue, mas amplie, inove, integre, né? Isso tem sido um pouco o nosso olhar. E aí é uma diretriz da sua gestão. Mas isso também não aconteceria se não houvesse um pouco de investimento financeiro mesmo. E a sua gestão retomou um pouco o orçamento da Educorp, né? E também houve recentemente um elemento aí do recurso que advém do VR, aquele cálculo que é para a Educorp e para a DEDIC. Tudo isso permite a gente estar melhorando, vamos ter uma reforma de espaço físico, e eu queria já houve um pouco aqui no nosso diálogo essa questão de validar a continuidade dessas ações, mas eu queria direcionar para terminar, e tem uma questão que se eu não colocar aqui, vão me cobrar. Gerou muita empolgação mesmo, alegria, esse passo seu na FAPESP, tá? E aí há alguns colegas nossos, diversas unidades, que, olha, diga para o reitor que é importante que haja caminhos também de aproximação do segmento PAEP, pertinente a isso, né, que lida com pesquisa, em relação à FAPESP. Eu estou registrando aqui, a Pró-Reitoria de Pesquisa tem alguns programas, tem algumas coisas, mas há um pouco essa expectativa de aproximar a FAPESP de algumas áreas de segmentos funcionais da universidade. Eu registro aqui, eu sei que isso mas eu queria, então, agradecer o investimento, agradecer a diretriz e bola para frente, sucesso aí, parabéns pelos êxitos aí da sua gestão, pelo reconhecimento, e é muito bom que haja essa validação da autoridade maior da Unicamp em relação ao que a Educorp tem feito. Então, Edson, um pouco da questão dos investimentos, né, e do negócio do VR, a gente tem adotado como gestão, então é uma coisa que passa pela minha cabeça, mas eu acho que é algo que é compartilhado por toda a equipe de gestão, essa ideia que a gente precisa sempre olhar as iniciativas como algo que pode gerar benefícios amplos, vamos dizer assim. Então, quando a gente tomou a decisão do VR e sabia que era obrigatório por legislação você fazer um desconto, a gente pensou como que a gente pode lidar com essa questão de uma forma que ela, em vez de ser visto como uma coisa negativa, porque a pessoa está perdendo uma parte daquilo que potencialmente ela ganharia, como a gente pode ver isso como uma coisa positiva? Então, a gente decidiu, vamos pegar essa mesma quantidade de recursos do nosso orçamento e aplicar em algo que é de uso direto
dos servidores, né? Foi um pouco essa a intenção. A gente precisa ter essa visão, né, numa universidade que são no mínimo 3 ou 4 segmentos. Vamos dizer, se a gente for pensar nos principais, alunos, funcionários e docentes, mas a gente tem pesquisadores, né? Então, nós precisamos pensar dessa forma ampla, a gente precisa desenvolver políticas que sejam capazes de contemplar esses vários setores. Então, é um pouco o que está por trás desse tipo de iniciativa, né? A gente tem que olhar, por exemplo, com carinho para a questão da permanência. É um desafio para a universidade. E é um desafio que a gente tem que enfrentar positivamente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que são incorporadas por essa forma, elas, ao mesmo tempo, têm um desejo muito grande de vencer, de ocupar essa posição e transformá-la numa alavanca para o seu futuro. Agora, elas trazem uma ou outra deficiência. Como que a gente enfrenta isso? Né? A gente pode simplesmente falar, não vamos enfrentar. E daí a pessoa entra e não tem dinheiro para se sustentar, por exemplo, né? Aqui. E a gente sabe que, por mais que haja a possibilidade de trabalhar, é algo desafiador para uma pessoa que tem que fazer um curso que vamos dizer, é um padrão de exigência bastante significativo, né? Então, como a gente pode fazer isso? A gente tem que pôr recursos na permanência. A gente tem... O nosso desafio de internacionalização exige que as pessoas tenham certa fluência em língua. Isso é algo que a gente pode dar por resolvido ou a gente tem que enfrentar? Então, olhar essa questão, esses desafios de uma forma genérica é algo essencial para a gente ter assim, chances de maior êxito no futuro, né? Então, é um pouco o que está por trás de todas essas questões. Você deu o exemplo do VR, mas eu estou querendo dizer que essa ideia de que a gente pode gerar formas de resolver e enfrentar questões que sejam capazes de contemplar a diversidade de demandas e interesses da nossa comunidade e olhar também os interesses da comunidade externa, é um desafio que está para todos os gestores. Quer dizer, você tem que pensar nisso. Na hora que você fala, eu vou fazer um curso de linguagem simples ou de política antirracista, uma pessoa pode perguntar, mas por que você vai fazer para o Tribunal de Contas de não sei onde, ou por que você vai fazer para a escola X? Entende? Pô, por que a EduCorp vai fazer isso? Porque isso é importante, porque isso leva a nossa universidade para junto dessas pessoas, e a universidade tem que servir essa Como comunidade. referência positiva. Então, entender que a gente pode resolver ou tentar desempenhar essas várias atividades conjuntamente é algo que está na cabeça da gestão, e eu acho que hoje já está atingindo uma boa parte dos gestores da universidade. É a mesma coisa no que se refere a investimento. Não dá para a gente investir só em umas áreas e não investir no outro. A gente tem que ter um certo balanceamento do investimento para esses vários setores terem uma competência mínima para desenvolver as suas atividades. Por exemplo, uma coisa que a gente vem pensando com intensidade, nós queremos fazer cotas PCD, mas a gente precisa, então, dar alguns passos em termos de infraestrutura para isso. Para receber esse Para pessoal. receber essas pessoas. Então, é lógico que a gente não vai resolver o problema de uma vez. Provavelmente a gente vai incorporar pessoas com deficiência e elas vão encontrar dificuldades, mas daí vai se criar um pouco, certa dose de conflito, de tensão, e a gente vai ter que responder. Mas a gente pode atenuar isso já começando a responder um pouco isso. Isso significa olhar o orçamento e falar, ó, a gente não pode pôr... Desculpe. A gente não pode pôr orçamento só aqui, a gente tem que pôr ele distribuído um pouco, né? Na questão, por fim, da FAPESP, é uma nova experiência para mim, né? Obviamente, eu tenho uma relação antiga com a FAPESP, como pesquisador, como pessoa que demandou bolsas, demandou projetos. Oriento. Tive 3 projetos temáticos grandes,
muita produção científica associada a esses projetos. Depois tive uma experiência como reitor, né, de ter essa interação forte com a FAPESP. É uma outra situação. Então, eu vou ter que me ambientar. Eu sou uma pessoa que não procura, assim, de cara... Eu tenho compromissos, né? E o meu compromisso é de que haja espaço para as pessoas realizarem as suas atividades, vamos dizer assim, procurarem realizar suas ambições. Essas coisas sempre têm as suas restrições, né? Se você pegar o universo acadêmico, uma grande vantagem das universidades, por exemplo, em relação aos institutos de pesquisa, são os programas de pós-graduação, né? É muito difícil você ter uma pessoa que tenha o desempenho dos nossos melhores pesquisadores, por exemplo, fora de contextos de programa de pós-graduação. Por quê? Porque a atividade de orientação, quando ela é feita de uma forma bem feita, ela gera um potencial de produção de conhecimento muito grande, né? Então, é isso que geram currículos. Os currículos dos grandes pesquisadores, na verdade, não são currículos do indivíduo, eles são currículos de uma equipe, onde a peça orientação, a peça do orientador, do pesquisador, é um elemento essencial, né? Mas sem uma equipe... Então, quando você vê um pesquisador sendo normalmente, de alguma forma, ganha um prêmio, é reconhecido, ele normalmente agradece a sua equipe, porque ele tem muita consciência que aquilo é resultado de um projeto coletivo, vamos dizer assim. Eu não tiro o papel dele, ele é, em certo sentido, a peça principal. E quanto mais ele conseguir criar uma equipe harmônica, uma equipe que produza bastante, ele vai ter um desempenho melhor. Mas é uma atividade extremamente competitiva, né? Isso está refletido na disputa da FAPESP. Então, é essa disputa que, de alguma forma, vai interferir nos rumos de como as pessoas se relacionam com esse universo, né? A virtude dos programas de pós-graduação em geral é que eles permitem, por exemplo, que você seja um pesquisador do programa sem necessariamente ter um vínculo docente com a universidade, né? Eles funcionam na lógica da CAPES, que é montar uma equipe com base, a equipe de docentes, pesquisadores com várias classificações diferentes no programa de pós-graduação. Ela pode ter pessoas de fora, né? Que são de outras universidades, que são de institutos de pesquisa, né? Que têm outros vínculos com a universidade. Então, isso dá a ela maior espaço de realização. Mas o pesquisador hoje, principalmente na relação com a FAPESP, porque a relação com a FAPESP é um pouco diferente da relação com o CNPq e CAPES, ela é uma relação muito do indivíduo, né? Você, por exemplo, não existem bolsas de cota na FAPESP, para pós-graduação. As bolsas são sempre individuais. Isso, inclusive, é uma dificuldade para incentivar um programa específico, né? Eu me deparei com essa dificuldade no programa de bioenergia, que é um programa que eu acompanhei no início. Você pode pedir cota para CAPES e CNPq, para a FAPESP não existe isso. Cada orientador e cada aluno pedem conjuntamente, solicitam uma bolsa. Então, a FAPESP tem regras de funcionamento muito específicas, vamos dizer assim, o que cria condições de contorno mais difíceis. Então, eu vou ter que aprender, né? Participando do Conselho Superior, vendo qual é o espaço de interferência, mas eu sempre me incomoda a ideia de pessoas que têm o desejo de realizar coisas e só encontram barreiras. Então, a minha ação sempre foi para ampliar a possibilidade das pessoas realizarem suas atividades, né? Sempre num contexto de disputa, porque a atividade científica é uma atividade que ela é colaborativa mesmo, por um lado, mas ela é também uma atividade de disputa, né? As pessoas estão procurando realizar os seus desafios aí como uma pessoa que está produzindo conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, essas coisas eu levarei comigo para participar do Conselho Superior
e tentarei, de alguma forma, interferir sempre com o objetivo de ampliar as possibilidades das pessoas terem acesso a essas fontes de financiamento, né? E também sempre olhando um pouco aquilo que é, na minha visão, as oportunidades de desenvolvimento do país, de valorizar as questões éticas, por exemplo, questões associadas à justiça, à inclusão, à democracia, mas também ao desenvolvimento econômico, à inovação. Eu acho que uma das coisas que hoje a gente tem que fazer com muita intensidade no nosso país é tornar essas oportunidades únicas que o Brasil tem na questão climática, na questão de energia renovável, né? E tem fontes não renováveis que podem financiar a transição para as fontes renováveis, no enorme papel que tem a nossa agricultura em termos de obter recursos externos, mas de prover alimentos para boa parte do mundo. A gente tem que aproveitar essas oportunidades únicas para, em torno delas, gerar inovações que melhorem a vida do nosso povo. Isso é um dos grandes desafios. E não há possibilidade de fazer isso sem pesquisa, sem ciência, sem tecnologia, que se transforme em inovação, né? E sem recursos humanos que sejam gerados nesse processo. Tá? Então, essa é o nosso papel nessa história, mas para chegar lá, a gente precisa ter conexão com essa sociedade aí fora, para inovar em políticas públicas, para influenciar as organizações sociais a terem uma visão positiva do processo de inovação e para colocar a inovação no mundo da indústria, para a indústria ocupar espaço, crescer sua participação econômica através de um processo de inovação. Isso não vai ser feito em todas as áreas, mas tem áreas que as vantagens do Brasil são imensas. Se a gente combinar isso com desenvolvimento científico e tecnológico, nosso potencial como país muda de padrão e de patamar. E mudar de padrão e patamar faz a diferença para a vida das pessoas. É isso. Eu gosto de dar um exemplo que eu já dei em vários momentos aqui, vou repetir aqui. A equipe que ganhou o desafio Inova Jovem, acho que esse é o nome, o ano passado da Inova, que é um desafio de propor soluções para problemas de alunos que não estão no ensino técnico, por exemplo, foi uma equipe que fez uma pulseira que vibra diante do choro de criança. Por quê? Porque mães surdas estavam correndo risco de perder a guarda de seus filhos, né? Uma coisa, uma inovação simples, mas que resolve um problema que deve ser dramático para uma mãe. Certo? A gente precisa disso nesse país, que as pessoas façam coisas desse tipo, né? Que transformem o conhecimento em algo que resolva problemas de parcelas da nossa sociedade. E a gente pode, daí, a partir disso, ter um futuro grande para o nosso país. Obrigado, reitor. Fechando aqui, eu queria dizer que vale muito a pena esse olhar de investimento e, de alguma forma, a Educorp tem espaço todo esse cenário que foi descrito aqui. Há hoje na Unicamp uma riqueza geracional, está entrando muita gente nova, mas tem uma geração que começou com a Unicamp, está aí ainda, há uma troca de experiências. Então, vale muito a pena esse investimento, esse olhar que a sua gestão tem tido em relação a essa educação corporativa, que deve ser cada vez mais específica de um segmento público de compromisso com a sociedade. Então, muito obrigado, reitor. Edson, eu agradeço a oportunidade, né? Olhando aqui mais para a câmera para falar, agradeço a atenção de vocês a esse podcast e dizer o seguinte... Educast. Educast. A esse podcast da Educorp ou Educast. Dizer o seguinte, essa questão já contaminou a própria Educorp. A gente falou de tantas iniciativas aqui, ficaram claras ao longo de toda essa conversa. Muitas a dizer, né? Ainda, mas faremos. Mas várias ficaram aqui bastante bem documentadas e
essa precisão e essa variedade de informação indica o significativo, o avanço significativo que foi construído ao longo desses últimos 3 anos, né? Então, vocês estão de parabéns também, e agradeço a oportunidade de ter estado aqui para, de alguma forma, comentar esses vários sucessos, êxitos e conquistas que vocês realizaram. Obrigado pelo seu ao apoio longo. pessoal e da sua gestão. Obrigado, Edson. EduCast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.